Fala galera, Riquiteu aqui, episódio 100 do Filosofia de Boteco. Esse episódio eu vou fazer uma breve retrospectiva, vou falar bem por cima, muito rápido, sobre todos os episódios que eu já fiz, dos 99, e vou falar sobre o que eu tinha de início, de meta inicial sobre o podcast e sobre o futuro do podcast, né? Eu fiz uma lista aqui dos episódios que eu já gravei. Aí eu vou passar por cima muito rápido mesmo, para não ficar repetindo o que eu já falei. Se você tem interesse nos episódios que eu vou mencionar aqui, vá no episódio ver. Não tem sentido isso daqui, o episódio vai ficar com 9 horas, né? Enfim, comentar mais ou menos o que eu tinha de proposta quando eu comecei o podcast lá em 2022 e sobre o que vai vir pós episódio 100. Então vamos lá. Dos 99 episódios que eu fiz, eu vou falar aqui corrido os nomes dos episódios, só para você bater o olho, se você ouviu o nome e falar, pô, quero ouvir esse episódio, só ir lá na playlist, se você está no YouTube, corre aí na a barrinha, se você estiver no Spotify, mesma coisa, Amazon Music também, ou então escreve aí na lupinha Filosofia de Boteco e o nome do episódio. Filosofia de Boteco, pipipipopopó, vai lá. Teve o episódio piloto, depois teve o estoicismo, Nietzsche, Schopenhauer, Maquiavel, Platão, Epicuro, Dilema do Bonde, da Philippa Foot, Paradoxo da Tolerância do Karl Popper, Aristóteles, Caso dos Exploradores de Caverna, do Lon Fuller, O Estrangeiro do Albert Camus, Jürgen Habermas, Podres de Mimado, do Theodore Dalrymple, Jean-Paul Sartre, Jordan Peterson, Jean-Jacques Rousseau, Ideias Têm Consequências, do Richard River, 1984, do George Orwell, Taleb, Karl Marx, um episódio sobre estética e arte, Michel Foucault, Dante Alighieri, A Escola de Frankfurt, Tomás de Aquino, Immanuel Kant, George Hegel, Os Pré-Socráticos, René Descartes, Wittgenstein, Hans Hermann Hoppe, Baruch Spinoza, David Hume, Filosofia no e do Brasil, Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu, Robert Nozick, Filosofia Analítica, Soren Kierkegaard, Martin Heidegger, John Locke, Santo Agostinho, Ilíada, Jobero, né? Max Weber, Ludwig von Mises, Hannah Arendt, John Rawls, Thomas Hobbes, Ayn Rand, os irmãos Karamazov de Dostoiévski, Hans Kelsen, Auguste Comte, Henry Bergson, Adam Smith, Antígona de Sófocles, Dom Casmurro de Machado de Assis, Sigmund Freud, Gilles Deleuze, Barão de Montesquieu, John Stuart Mill, Antônio Grant, Diógenes de Sinope, Berserk de Kentaro Miura, Ludwig Feuerbach, Ronald Coase, Ortega y Gasset, Blaise Pascal, Maus de Art Spiegelman, Roger Scruton, Erasmo de Rotterdam, Odisseia de Homero, Michel de Montaigne, Friedrich Hayek, Johann Fichte, Carl Jung, Boécio, Shakespeare, Emmanuel Levinas, Edmund Husserl, Confúcio, Buda, Slavoj Zizek, Richard Horf, Maurice Merleau-Ponty, George Berkeley, Guilherme de Ockham, Piro, Thomas Moros, Gadamer, Carl Schmitt, Simone de Beauvoir, Alex Tocqueville, Michel Onfray, Bill Churran, Vogelin, Thomas Kuhn, Leibniz e Kafka. Basicamente, falei sobre quase todos os períodos da história do pensamento, período antigo, período medievo, período moderno e período contemporâneo. Não fiz uma conta qual período foi mais abordado, qual período foi menos abordado. Quase todos eram filósofos, mas também peguei economistas, peguei gente da literatura, peguei gente da psicologia, peguei até quadrinhos, né? Berserker e Mao são de quadrinho. Então, eu consegui pegar o máximo de assuntos que eu tive contato, ou que tenho interesse, ou que eu achei relevante trazer para o Boteco, para conversar com vocês, para a gente poder estar conversando, porque são pensadores, ou temas, ou obras que trazem algum assunto, ou algum problema, ou alguma discussão que é muito relevante para a existência humana, porque trata de algum aspecto da existência humana. Seja, sei lá, o estoicismo com o problema da arte de se foder,
que foi assim que começou, né? Após o piloto, o primeiro episódio foi o estoicismo, que foi assim que aconteceu. O estoicismo trata de diversos assuntos que são bastante atuais, embora o estoicismo atual seja uma merda. O estoicismo atual não tem nada a ver com o estoicismo de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca. Esse estoicismo é bom. Leia o original, não leia estoicismo de rodoviária e aeroporto. Mesma coisa, um Soren Kierkegaard, que trata de conceito de angústia, salto de fé, problema da estética, ética e religião. Não o ramo da filosofia, mas os estágios da vida para uma vida melhor, uma vida mais serena do cristianismo. Caso você seja cristão, se você não é cristão, você pode pegar o existencialismo já do Sartre, que é o existencialismo ateu, com os atos de má fé, com a liberdade como condenação ao ser humano por falta de essência prévia, né? Você existe depois de ter essência, diferente de uma tesoura que tem essência e depois existe. Então, todos esses pensadores, eu trouxe eles para ter esse contato, mesmo que superficial, porque eles são a base do que temos como pensamento ocidental vigente, né? Mesmo que nem todos sejam ocidental, né? Eu trouxe Confúcio e Buda. Em seguida, e depois tem Byung-Chul Han. Beleza que Byung-Chul Han não é do Ocidente, mas está influenciando o Ocidente porque o Ocidente acabou, o Ocidente morreu, e o Oriente, né, a Ásia, tudo mais, está invadindo pro bem ou pro mal e vendendo bastante coisa para cá. Então, nem dá para falar que ele é uma filosofia oriental, por assim dizer. E o cara é influenciado pelo Heidegger, diferente do Confúcio e Buda, né, o Siddhartha Gautama, que são pensadores clássicos, originais, que criaram a história do Oriente, né? O confucionismo, com a sua questão de tradição, e o Buda com o Nirvana, a questão dos caminhos, do desapego, da vida com a dor presente, né? Influenciou bastante o Schopenhauer, que é um autor ocidental, que também influenciou Nietzsche. Então, basicamente, eu fiz 99 episódios, alguns mais profundos que outros, mas, no geral, todos eles são bastante conversa de boteco mesmo. Nenhum deles foi uma videoaula. Se você utilizou esses vídeos para fazer alguma prova, seja do ensino médio, seja, ou até ensino fundamental, fiquei sabendo que tem ensino fundamental com aula de filosofia. Não sabia, mas enfim. Ou da graduação, ou pós-graduação, cara, você tá maluco. Ou você é muito foda, porque esses vídeos, eles podem conter algum erro. Acho difícil. Podem conter algum erro. Quase sempre eu revisava, eu montava um textinho do que eu ia falar, montava os assuntos, eu folheava o livro do autor, se eu fosse falar, sei lá, do Agostinho, pegava Confissões, pegava o Livre-Arbítrio, abria, lia um pouco, depois montava, vou falar sobre tal assunto, o problema do mal, problema do tempo, problema do sei o que da graça, problema do Platão, pipipipopopó, montava para poder trabalhar. Mas ainda assim, não era nenhum vídeo ou áudio, por assim dizer, foi feito no formato de aula. Por mais que eu estou graduando ainda em filosofia, não sou professor. E os vídeos são bastante didáticos, a proposta é justamente essa, uma conversa, então é para ser uma prosa bem fluida. Eu evito ser muito rebuscado dos vídeos, mas também sem perder o rigor que a filosofia merece. A filosofia não pode ser tratada como algo banal, ela tem que ser banal de estar sempre com você, mas ela não pode ser tratada com banalidade. Ela tem que estar banalizada de ser comum no seu dia a dia. Você não pode deixar de ter filosofia no seu dia a dia, mas você não pode tratar com banalidade. Entendeu? É a mesma coisa o relacionamento com o cônjuge. Tem que ser banal você ver ele, mas você não pode tratar ele banal quando você o vê. Todo dia você tem que tentar ver ele, mas quando você o vê, não trate com banalidade. Enfim, então eu não fiz nenhum episódio com formato de aula. Se você utilizou isso aqui para estudo de alguma aula e conseguiu ir bem na prova, parabéns! Você é foda. Ou eu sou foda. Enfim, dito isso, agora eu vou passar para o que eu tinha de expectativa sobre o podcast e já complemento com o que eu tenho de propostas, já vinculando com isso que eu falei de ser uma questão de aula e tudo mais.
Inicialmente, quando eu fundei esse podcast lá em 2022, eu até comento do episódio piloto, indico que vocês revejam para vocês perceberem como que começou e tudo mais, né? Vou até fazer um comentário, um adendo aqui. Inicialmente, a plataforma que eu fazia a postagem chamava Anchor, e aí virou Spotify for Podcasters, e ela tinha algumas vinhetas, era uma plataforma que tinha um funcionamento diferente, e aí permitia fazer algumas edições mais fáceis lá, por isso que os episódios iniciais tinha edições do áudio, você consegue ver som no fundo, vinheta, transição, porque era muito fácil, muito prático. Hoje já não é mais assim, porque hoje você tem que editar fora do aplicativo e postar. E eu sou uma topeira para fazer qualquer edição de vídeo. Fica aí o convite para quem souber fazer edição de áudio e vídeo, se topar e quiser me ajudar ou quiser me ensinar ou me mostrar alguma plataforma que faça isso fácil, agradeço, porque já fazendo um adendo, isso vai ser objeto dos episódios futuros. Enfim, eu comecei esse podcast por conta, eu até comento que uma das inspirações foi o professor Clóvis de Barros, tenho muita admiração por ele tem 2 podcasts, né, o hashtag Partiu Pensar e o Nerd Tapaboia. Indico a vocês ouvirem, seguirem ele lá nas redes sociais dele, é um podcast extremamente bom, didático, mas sigam primeiro o meu aqui, não vão seguir o dele primeiro, segue o meu é mais legal, o meu é mais barato, ele já está consolidado, já tem grana, tem que ajudar o empreendedor pequeno. Dito isso, eu comecei com pretensão de justamente fazer isso, fazer uma filosofia de boteco, um bate-papo, para eu falar de assuntos que eu gosto, assuntos que eu acho interessante conversar com o maior número de pessoas possíveis, porque eu conseguiria conversar com pessoas por comentário ou chamando convidados, chamando pessoas para bater papo, de temas legais, de temas sobre a existência, sobre livros, sobre literatura, sobre música, sobre direito, sobre moral, sobre ciência, sobre cultura, por assim dizer. E eu queria sair um pouco do barato só da rotina de trabalho, eu queria ter um projeto existencial de me desafiar, logo após ter lido Jordan Peterson, né, o A Lei da Ordem, que é o livro 2 dele, não é o 1 é o 12 Regras, eu li primeiro o 2, depois li o 1. Aliás, tem o episódio do Jordan Peterson explicando a teoria dele, e lá você vai poder ter contato, caso você queira ler as obras dele, tem disponível na Amazon e tudo mais, mas primeiro escute o meu episódio falando sobre um grande autor, mas eu mudaria o nome, não é 12 regras, 12 orientações, não trate como regra. Regra você segue à risca, orientação você adequa à sua realidade. Não trate psicólogo, não trate eles como guru, não virar autoajuda. Autoajuda é merda. Coloque filosofia no lugar da autoajuda. Você não pode cair em conto de guru. Dito isso, eu não imaginei que eu ia chegar a 100 episódios, até porque se você ver, tem 4 anos esse podcast, e 100 episódios em 4 anos parece um puta lapso de tempo, de fato, porque os episódios não foram totalmente num padrão de postagem, agora que tá mais num padrão, que é semanal, toda sexta, porque teve momentos que eu quis parar com o podcast, eu não tinha tempo, eu não sabia o que eu ia falar, quando teve essa mudança na plataforma, que eu não tinha mais essa questão das vinhetas, eu dei uma desanimada, porque eu falei, putz, agora vai ficar meio feio os áudios, vai ficar meio monótono, mas eu falei, vou ter que voltar, porque eu tinha feito esse propósito de continuar o podcast, então acabou que demorou para acontecer a continuação do podcast, mas eu nunca imaginei que fosse chegar a 100 episódios, nem a 10 mil visualizações e downloads, streamings, um número assim, para muitos é irrelevante, de fato. Eu não ganhei nenhum dinheiro com isso aqui. A plataforma ela não permite monetização no Brasil, o YouTube também não. Nenhum vídeo meu bateu 1000 visualizações, mas ainda assim eu não estou frustrado com nada, estou muito agradecido e não espero nenhuma remuneração de vocês, eu espero a interação e o like, ou Rick, eu queria que você fizesse isso, eu queria que você mudasse isso. A interação de vocês, sugerindo, me dando orientações, é o que eu quero.
ou até participação e tudo mais, porque basicamente essa vai ser a sequência do podcast. Então, inicialmente, eu nem imaginei que fosse acontecer tudo isso. Então, eu tô bem contente de estar chegando aqui nesse episódio 100 e fazendo esse review de... Cara, fiz 100 episódios de diversos autores, vários deles eu só estudei por episódio, não tenho quase nenhum domínio sobre o autor, mesmo estando na graduação, porque a graduação de filosofia você não vira especialista em todo mundo. Deleuze, eu não domino o cara, eu estudei por episódio. É autores que eu domino já porque eu li há muito tempo, eu tenho apreço, por exemplo, Hoppe, Mises, o próprio Kant, já tenho apreço por eles. Ou obras de ficção, por exemplo, os irmãos Karamazov, ou Berserk, por assim dizer, do Kentaro Miura, é algo que eu gosto. Agora tem outras que são autores que demanda mais tempo que eu não tive. Fichte, o idealismo dele, né, o idealismo bem robusto, é um autor que é muito trabalhoso, eu tive pouco contato. Então, assim, essa retrospectiva de tudo que eu já fiz com esses episódios, se você rever, você vai passar por conversas, vai passar por episódios que vão te instigar a consumir o material do autor. Eu vi o episódio do Bauman, quero ler agora Amor Líquido, Modernidade Líquida. Vi um episódio do Foucault, vou ver o Arqueologia do Saber, Palavra e as Coisas, vou ver Vigiar e Punir. Então você vai conseguir ter contato comigo para chegar no autor original. Eu não sou a linha de chegada, eu sou apenas o cara que vai te empurrar para a pista da corrida da filosofia. Corrida não no sentido de você tem que ser o primeiro ali, mas para a sua jornada de maturação e pesquisa. E por conta desses episódios todos, eu acho que você vai conseguir criar interesse, criar estímulo, criar um repertório de saber termos, lições, abordagens, correntes, autores, para você poder ir atrás das obras. Com as obras, leia sempre o original, procure um dicionário de filosofia, procure um comentador, se você tiver com dificuldade. Vários autores você vai ter dificuldade, Heidegger, Kant, Gadamer, todos eles são extremamente difíceis, outros são mais fáceis, como Agostinho, Voltaire, Rousseau, são mais fáceis, são mais didáticos. Alguns você vai acabar tendo apreço, gostando, vão se encaixar mais na sua visão, mais no seu paladar. Outros você vai detestar. Mas a filosofia é isso, você não vai ler só o que você gosta. Quase todos não, mas desses 99 episódios, eu tenho certeza que mais de 50 eu não gosto, assim, no sentido de, não que eu odeie, mas eu não concordo. Eu não concordo com o estoicismo, com o Nietzsche, com o Schopenhauer, com o Maquiavel, não no sentido de eu tenho que concordar 100%, mas eu não me alinho com esse pensamento. Eu posso concordar com algum ponto do cara e tudo mais, mas a filosofia é isso, é você colocar a sua ideia dentro do campo de batalhas e deixar ela mais robusta, mais forte. Se você não coloca a sua ideia no campo de batalha, se a sua ideia fica dentro de uma redoma, se ela fica presa, a sua ideia vai necrosar, vai atrofiar. Ideias têm que estar sempre em conflito, sempre em combate, porque elas vão se degladiar, vão bater, vão criar casca, vão ficar mais fortes, e com isso você vai ter um repertório melhor, vai ter ideias melhores, e você vai ser uma pessoa melhor, porque somente com ideias você age melhor. Você não age para ter ideias, você tem a ideia, tem concepções, tem conceitos, e com isso toma ações, toma decisões melhores. Dito isso, o podcast agora, depois do episódio 100, né, ele vai tomar um rumo no seguinte sentido: é o projeto, o que eu pretendo fazer, é o dever ser, não é o ser. Não sei se vai acontecer, acho que vai, espero que aconteça, tanto que eu estou deixando aqui o vídeo, e espero que vocês deixem nos comentários, seja no YouTube, no Amazon ou no Spotify. Deixem nos comentários para eu ler. Se quiserem entrar em contato nas redes sociais, vai no Instagram do Filosofia de Boteco, comente ou mande uma mensagem lá na DM, eu vou responder o mais rápido possível para poder estar dando realidade ao que eu vou estar falando aqui agora. Depois desse episódio 100, eu vou ver novos pensadores, né, para estar falando, ou novos assuntos dos pensadores que eu já tratei. Eu não queria ficar repetindo autor ou coisa do gênero, mas eu poderia repetir para falar de
outro assunto daquele autor, por exemplo, se eu falei de Platão, falei só da política, agora eu poderia falar sobre a teoria das ideias, falar da caverna de Platão, ou eu falei do Kant e falei só da ética, poderia falar da epistemologia ou da estética. Ah, eu falei, sei lá, do Locke, eu falei só do empirismo, agora eu posso falar da teoria política. Ah, eu falei do Marx, falei só da luta de classe, agora eu posso falar do materialismo, posso falar da teoria jurídica dele, um exemplo. Tem autores que são multifacetados. Eu poderia estar fazendo isso. Não sei qual que vai ser a abordagem, mas para os próximos vídeos, eu vou ter que pegar qual que vai ser a proposta, eu vou pegar novos autores, que aí eu vou ter que acabar vendo novos assuntos, novos livros, novos pensadores que talvez eu não tenha tanto domínio, mas aí eu posso estar estudando para o episódio, mas aí, por exemplo, até o episódio 200, são mais 100 autores diferentes, então é muita gente, e aí vai ser gente mais underground, gente mais robusta, ou gente mais complexa de estar trazendo, e aí eu vou ter que ter a resposta de vocês, porque eu trouxe basicamente a chapa branca da história ocidental, que é pessoas famosas. Agora, provavelmente, eu estaria pessoas menos famosas, então a retenção de vídeo seria menor. Tanto que se você vê os primeiros episódios, né, o piloto, o estoicismo, Nietzsche, Oppenheimer, Maquiavel, Platão, Epicuro, são todos filósofos famosos que todo mundo comenta, todo mundo sabe, todo mundo já ouve falar. Foi justamente para poder dar esse chamariz logo no início do podcast. Não à toa, o estoicismo é o episódio mais assistido, mais ouvido, porque é um assunto que está em alta, todo mundo ouve falar, todo mundo recebe isso na sua DM, no seu Reels, na sua linha do Instagram. Então é um assunto que está em pauta. Agora, se eu começar a pegar filósofos muito undergrounds, eu vou acabar ficando numa bolha. E aí os vídeos não vão ter retenção nenhuma. E isso é meio ruim, porque não vai atingir as pessoas para poder ter a disseminação, que basicamente é isso que eu quero, porque eu não quero ficar preso numa bolha. Eu sei que não vou receber nenhuma remuneração por isso, mas eu também não quero ficar falando só para uma turminha. Eu gostaria que várias pessoas tivessem acesso, tivessem contato. Então, eu vou ver como que vai ser sobre a continuação desses episódios, por assim dizer, os episódios regulares, né? O episódio 101, 102, 103, enfim. Eu também tenho um projeto que chama Dossiê Filosófico, que eu gostaria de estar fazendo, que é pegar alguns temas da história da humanidade, alguns assuntos, alguns conceitos filosóficos ou não, e estar dissecando eles numa espécie de entrevista barra documentário com algumas pessoas que têm domínio ou interesse do assunto, para poder estar falando sobre esse assunto. Por exemplo, eu pegar o conceito de relativismo, eu fazer uma espécie de genealogia ou de história do relativismo, como que ele surgiu, e aí eu conversar com alguém que entenda ou saiba falar do assunto, ou queira falar do assunto, e ela falar do assunto, explicar o que é relativismo, como que ele surgiu, como que ele influencia na realidade hoje, os problemas dele ou as qualidades dele e tudo mais, como que a sociedade funciona por conta disso, e pipipipopopó, e qual que é as perspectivas por conta disso, ou um outro assunto, sei lá, o feminismo, como que ele surgiu, as ondas do feminismo, perigos do feminismo, ou qualidades do feminismo, o que o feminismo combate, como se combater o feminismo, trazer esse tipo de dossiê para você observar, não prós e contras, mas para você ter uma análise quase como se fosse de um arquivo sobre o assunto, por isso que dossiê. Então eu procuraria estar falando com pessoas a favor ou contra do determinado assunto, ou pessoas que conseguem estar falando com interesse, com vontade do assunto, ou com propriedade disso daí. Então, esse projeto eu tenho interesse de estar fazendo, aí ele demandaria, não novos pensadores, mas demandaria eu entrar em contato com pessoas que têm interesses, que têm vontade de estar fazendo essa parceria de ser entrevistado, seja presencial ou por videochamada, para poder estar fazendo. Aí eu acabaria postando qual que seria o assunto, vocês poderiam até me ajudar a divulgar, o Rick Teu vai fazer
a série que vai falar sobre, sei lá, marxismo. Quer falar bem do marxismo, quer falar mal, ele quer conversar. Vamos lá. Aí me passa o contato, a gente tenta conversar, e aí eu vou montar, porque desse dossiê, cada assunto vai ter de, sei lá, 1 a 6, 7 vídeos, não sei, dependendo do tamanho do assunto, de como que for a conversa com a pessoa, para poder estar desenvolvendo. Então, seria basicamente isso. E aí, nisso que entra essa questão lá do suporte para gravação e edição de vídeo. Porque se for fazer dessa forma virtual, precisaria estar tendo esse suporte da gravação e edição de vídeo para poder fazer a transmissão certinha, porque eu não sei se seria feito ao vivo ou não, provavelmente eu não faria ao vivo, para poder cortar algum erro, não cair, poder ter uma edição, ficar parecendo de fato algum documentário mais organizado, porque o dossiê filosófico ele seria uma pegada um pouco mais séria, não seria tão porra louca como é, né, no caso, Filosofia de Boteco. Filosofia de Boteco é para uma pegada mais light mesmo, introdutória. Não que o outro é para especialista, você leigo poderia ver tranquilamente o dossiê filosófico, aquele ele vai soar um pouco mais informativo. Por exemplo, o marxismo, você pode ver o episódio do Marx, de Filosofia de Boteco, que é mega light, mega didático, mega divertido, e depois ir para a playlist, por exemplo, do marxismo do dossiê filosófico, para você, deixa eu ver a biografia do Marx, legal, não sabia que ele começou como idealista hegeliano de esquerda, depois foi para a França, viveu na Comuna de Paris, depois foi para a Inglaterra, e trabalhou lá, viu a empresa lá do Engels e tudo mais, então ele teve diversas fases, do pensamento dele, como que funciona essa dialética dele, como que funciona essa questão de infraestrutura, superestrutura, seria algo mais voltado justamente para um aspecto de documentário mesmo, de um tom mais sério. Então, assim, eu tenho esse projeto, espero poder estar fazendo ele, conto com vocês também, acho que dá para o Filosofia está seguindo também. Os episódios regulares, não sei se vai manter o episódio 101, vai ser imediato, a próxima sexta, igual todos os anteriores foram. Provavelmente não, porque, como eu falei, teria que ver novos assuntos, novos autores. E também os episódios regulares, eu também espero poder estar fazendo com mais pessoas. Eu espero poder fazer o Filosofia de Boteco agora não sozinho. Pretendo fazer agora com outras pessoas, conversando, fazer conversas para, de fato, ter uma atmosfera mais de boteco. Senão vai ficar um boteco de um esquizofrênico conversando sozinho ou falando sozinho. E aí eu acho que é mais interessante, mesmo Filosofia de Boteco, que não seria como o dossiê filosófico de uma pegada mais de entrevista, documentário. Filosofia de Boteco seria 2 caras falando merda, ou 3, 4, 5, 10 caras falando merda sobre determinado assunto. Sei lá, um filósofo foi Paulo Giraldelli, sei lá, falar merda do Giraldelli. Sei lá, Lázaro Ramos, falar merda do Lázaro Ramos. Qualquer coisa, cinema nacional, falar merda do cinema nacional. Qualquer coisa do gênero. Então, eu espero poder estar fazendo isso. Então, como eu tenho essa pretensão de trazer o Filosofia de Boteco para um âmbito mais social, mais relacional e não tão individual, atômico, espero que vocês deixem no comentário aí pessoas que podem estar fazendo, que eu posso estar fazendo essas entrevistas, tanto presencial quanto à distância. E à distância, quem souber ou quem puder indicar plataformas para fazer essa transmissão e gravação, tudo mais, para poder fazer até mesmo edição de vídeo, edição de áudio e pipipipopopó, também deixa, porque o Ricteu é mundo analógico, olha. É livros de papel, não é livros digital. Embora eu tenha um Kindle, mas ainda sou um cara muito analógico. Eu espero que vocês possam me ajudar com esse projeto para o Filosofia de Boteco tomar o rumo que eu acho que é interessante de estar tomando, né? Ficar algo mais dinâmico, algo mais legal. Também ter mais episódios de formato audiovisual, não só áudio. Eu acho que é mais legal formato audiovisual, fica mais
mais divertido você poder ver na TV, no tablet, ou deixar tocando lá no rádio do carro, mas poder acabar vendo volta e meia a minha cara ou a cara de alguém. Enfim, então basicamente é isso. Então, espero que vocês tenham ouvido os 99 episódios, curtam, comente, compartilhe. Espero que esse episódio bata o episódio do estoicismo. O episódio do estoicismo é o primeiro colocado. Eu não tenho nada contra o estoicismo, mas é uma sacanagem esse episódio aqui não ser o primeiro. Esse episódio tem que ser o primeiro. E ele só pode não ser o primeiro quando o episódio 1000 for lançado. E o episódio 1000 vai demorar. Porque o episódio 1000 vai depender da existência, força e fôlego desse apresentador e de vocês manter esse podcast vivo. Então, assim, esse episódio tem que ser o primeiro por muito tempo. Tem que superar o estoicismo. E o estoicismo está em primeiro. O estoicismo só está em primeiro porque você é otário, fica comprando livro em rodoviária. Você parar de comprar livro em rodoviária e acessar a Amazon, e também parar de comprar Garota do Lago, comprar Bell Hooks, comprar livro merda. Embora Bell Hooks não é estoicismo, mas Bell Hooks é ruim. Para de comprar Bell Hooks. Pare de dar trela para o estoicismo contemporâneo. O estoicismo é o tradicional. Lê o estoicismo tradicional. Pega um livro do Marco Aurélio, do Epicteto e do Sêneca e pega um livro de história da filosofia. Pode ser do Copleston ou do Giovanni Reale. Lê eles bonitinho. Se você entendeu, aí você fala, não, gostei do estoicismo, sou estoico. Não gostou? Aí você critica. Você cair no conto de coach, vendedor de curso, de trade, de performance, de piscar o cu, você mexer o pau, você vai cair em conto de não estoico, você vai cair em conto de vigarista. Ou então escuta a videoaula do Clóvis de Barro, o podcast do Clóvis de Barro explicando o estoicismo. Ele é muito bom, então vamos superar esse episódio, hein? Mesma coisa, os episódios que estão com mais views, não estou criticando o público, não. Eu quero que o público continue, mas o público tem que melhorar os vídeos que eu fiz. Eu fiz os vídeos, então a crítica vai para mim. Vocês estão dando muito view para os episódios de autores que vocês só têm simpatia, mas vocês não leram. Vocês estão dando view para Buda, vocês não sabem quem é Buda. Vocês estão dando para Zizek, não leram Zizek. Para o Nietzsche, eu sei que você pinta o cabelo de azul e você não sabe o que o Nietzsche falaria sobre isso. Então, para ouvir esse episódio sim, e é para ouvir os outros também. Por que vocês não estão vendo o episódio do Kelsey, não estão vendo o episódio da Antígona, do Dom Casmurro, do Shakespeare? É para ver esses episódios, pô. Ainda mais você que vai fazer vestibular, vai fazer FUVEST, você precisa pegar esses episódios de literatura. Porque já que você é um bosta e não lê livro, pega esse vídeo para você ter o resumo mínimo e depois você pegar o resumo do passeio direto, pegar o resumo do Yahoo Resposta. Aí depois você pega isso aí, porque aí você consegue pegar o resumo do Karamazov, pegar o resumo da Antígona, pegar o resumo do Casmurro, pegar o resumo do Berserk, caso você não consiga ler um quadrinho, um mangá, pega o resumo do Berserker aqui, porra. E se você, por exemplo, é do direito e não lê, aí é uma contradição, porque você está indo para o curso para a profissão errada, porque não existe nenhum cargo que exija graduação de direito que você não faça leitura. Não existe. E você, não gosta de ler. Não quero ler o Caso do Explorador de Caverna, por exemplo, que é um livro fino, parece uma piroca de anão. Embora o anão pistolinha é o calhamaço do Ação Humana. Pega o episódio aqui, tem muitos episódios que são riquíssimos de valor. E os episódios que estão em alta, eu sei que estão em alta somente pelo clamor do populacho, cara. Não, a plebe ignara, nos termos do Lorde Vinheteiro, está dando vazão para coisas que não deveriam estar aqui. Eu fiz o vídeo porque tem que ser feito mesmo, e tem que ser ouvido. Mas tem coisa boa que vocês estão perdendo, cara. Tem autor que vocês teriam que estar ouvindo também, para poder confrontar suas ideias. Você, esquerdista, tem que ouvir Mises, tem que ouvir Adam Smith, ouvir Hoppe. E você, nobre seguidor do Olavo, tem que ver Gramsci sim, pô. Tem que ver Marx, tem que ver Foucault, Deleuze. Não fique preso na sua bolha, novamente. Você que fica preso na sua bolha, você atrofia, você é um cagão, não sabe debater, não sabe colocar as ideias, não sabe nem articular. Você sabe por quê? Porque você vai ficar mero reprodutor de
de texto. Você vai ser um excelente reprodutor de texto. Você leu o cara, decorou, e quando alguém pergunta, você responde, todo mundo vai aplaudir para falar, caralho, o cara falou o bagulho exato que o cara falou, mas você não entendeu, porque você só sabe que entendeu um bagulho, um texto, não quando você reproduz ipsiliteris. Você sabe perguntar para mim, aqui ó, eu tenho o Vadmeco aqui ó. Se eu falar a Constituição inteira de cabo a rabo, igualzinho, isso quer dizer que eu sei a Constituição. Eu tenho que explicar o que significa todos são iguais perante a lei. Tipo, eu falei o que está aqui, mas o que significa isso? O que é igualdade material? O que é igualdade formal? A mesma coisa, aquela frase famosa do Bourdieu que o professor Clóvis fica falando, né? Os circuitos de consagração social. Eu decorei aquela frase também. Assim como o professor Clóvis decorou e várias gente decorou. Beleza, decorou, mas e o significado daquilo? Você transcrever não significa que você sabe. Então você tem que saber. E como é que você vai saber? Se você leu, refletiu, então é uma atividade interna que maturação, tem tempo, exige saco mesmo, e colocar em confronto, você pegar o cara que fala mal daquilo, o cara que desenvolveu aquilo, como que ele lidou com as críticas e tudo mais, você tirar aquela ideia do texto e que está guardada, né? Você não pode deixar numa redoma, você tem que deixar o negócio, a arena das ideias, ela nunca pode estar vazia. O mundo das ideias está sempre em confronto, sempre em debate. Eu sou da ideia marxista, joga a ideia marxista lá, ela vai bater de frente com o antimarxismo, com o conservadorismo, com o neopaganismo, com não sei o que, e vai ficar em choque. Aí você viu como ela está reagindo aos estresses, à realidade, porque no final das contas, a realidade é a única ideia que nunca perde. A realidade, ela se impõe sobre nós. Você tem que ver como que a sua ideia reage à realidade. Se ela se conforma, beleza. Se ela sucumbe, aí, meu irmão, ou você vira um covarde e fica em ideologias mentirosas, ou você muda de ideia. Aí você acaba assumindo, e não tem problema nenhum mudar de ideia, não. Eu mesmo já mudei de várias vezes de ideia, então mudar de ideia não é um erro, não. Mas também não pode sair mudando toda hora, não. Ideia não é igual calcinha de garoto de programa que você muda toda hora. Você tem que ter segurança para mudar e segurança para manter. Tem que ter coragem para manter e coragem para mudar. Então, basicamente é isso. Então, veja os outros episódios. Depois de ver esse episódio aqui, vê os outros. Eu vi só. Eu não vi o episódio do Feuerbach. Vai ver lá. Pega os episódios lá que eu falei. Pega os episódios que você não viu. E basicamente é isso. E, enfim. Espero que você tenha gostado do Filosofia de Boteco, desses 6 episódios. Basicamente 4 anos. Eu gostei bastante de estar produzindo. Poderia falar aqui de algum episódio que eu mais gostei de fazer? Poderia. Basicamente, o piloto foi o episódio mais marcante porque foi o piloto. Todos os outros episódios eu gostei também bastante, mas o piloto é o que mais me chama a atenção. Volta e meia eu escuto ele porque eu me recordo de como que eu comecei e tudo. Tem alguns episódios que, não que eu não gostei de fazer, mas eu fiz mais porque eu estava sem conteúdo para fazer, então eu precisava fazer, então eu falei, vou lá e faço esse, por exemplo, sei lá, Deleuze, deixa eu pegar aqui a listinha, uns episódios que eu lembro que o Richard Horf, o próprio Onfray, então assim, alguns autores que eu acabei fazendo mais não porque eu tenho desprestígio por eles, era mais porque eu não tinha tanto domínio ou repertório ou interesse em fazer sobre eles, mas assim, nada contra não, eram para estar aqui, e eles merecem estar aqui porque tem relevância. O Richard Horf, o Deleuze e o Frey são filósofos relevantes a ponto de estar aqui. Eu acho que eu coloquei 99 pessoas ou 99 casos de extrema relevância. Eu acho que quem não está aqui, deixa nos comentários, se eu esquecer alguém mais relevante que esses, deixa nos comentários que pode ser que eu faça adendos, que aí eu vou começar a fazer adendos de perdão, pedidos de perdão, episódios de pedindo perdão para não ter colocado nos 99, entendeu? Se você falar, olha, se você esqueceu desse cara aqui, esse cara aqui é mais relevante que esses que estão aí. E aí eu vou fazer vídeos sobre.
Então deixe nos comentários também se eu não coloquei algum filósofo tão relevante ou se eu não coloquei o seu filósofo favorito. Se você tem um filósofo favorito que ele não está aqui, coloque aqui também. Coloque o seu filósofo favorito e marque aqui no comentário, seja no Spotify, Amazon ou YouTube. E é isso, pessoal. Você chegou até aqui, curta, comente, compartilhe e coloque aí a frase no final, sapere aude, S-A-P-E-R-E, espacinho A-U-D-E, que é uma frase do Kant, ouse saber, pessoal. Ouse ler, conhecer, coloque o seu entendimento, coloque a sua razão, o seu intelecto sempre em xeque, procure sair do marasmo, da letargia, da procrastinação para ser um indivíduo melhor, um intelecto, uma mente melhor. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante desse episódio 100 e dos outros 99. Espero vocês no episódio 101, lá ele, e também na série do Dossiê Filosófico. Não sei quando que ela vai começar. E basicamente é isso. Conto com vocês dos pedidos que eu fiz para poder estar acontecendo os próximos episódios regulares e a série do Dossiê Filosófico. Eu vou procurar as pessoas para estar fazendo essas parcerias, essas entrevistas, bem como está dando início e logo mais eu divulgo no Instagram e vai estar disponível no YouTube, no Spotify e no Amazon Music, ok? Então, forte abraço aí para vocês e até a próxima, pessoal.